querida Escola Bíblica Dominical, a nossa querida EBD. Nesse trimestre nós estamos usando a revista da editora Betel e estamos falando sobre o movimento pentecostal. Por que estamos estudando o movimento pentecostal? Porque ele aconteceu no passado e continua acontecendo até o dia de hoje. A chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Vivemos e convivemos no ambiente pentecostal, então é necessário que nós estudemos, aprendamos e conheçamos também aquilo que Deus tem colocado à nossa disposição para o nosso relacionamento com o Eterno. Então, lição número 10, estamos estudando neste domingo, o movimento pentecostal e o neopentecostal. A renovação e a expansão no século XX. Então vamos estudar o movimento pentecostal aqui na época do século XX. Normalmente entendemos que o movimento pentecostal começou no dia de Pentecostes, mas com o passar dos séculos e dos tempos, nós temos estudado nesse trimestre que diversos movimentos, levando à tona o movimento pentecostal, tem surgido. E hoje, no século XX, nós temos o movimento pentecostal, que nós chamamos de movimento pentecostal clássico, e também tem o neopentecostalismo, onde surgiram outros movimentos também dando ênfase ao Pentecostes, à ação do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, o que é o movimento pentecostal? Essa lição visa exatamente esclarecer um pouco mais sobre o movimento pentecostal. O movimento pentecostal, vamos estudar, fazer uma análise histórica dele, que vem acontecendo desde o dia de Pentecostes, e esse trimestre a nossa atenção tem sido voltada para os movimentos, para os avivamentos que aconteceram durante a história da igreja no mundo. E estamos voltando hoje a nossa atenção para o século XX. Além de estudar a parte histórica, nós estaremos estudando também a parte doutrinária. O que a Bíblia fala sobre o movimento pentecostal. Estaremos dando ênfase a essas duas partes do movimento pentecostal. Então, no Brasil, nós temos os pentecostalismos no Brasil. Pentecostalismo clássico e o neopentecostalismo. E é bom a gente parar um pouquinho para analisar, estudar e aprender um pouco mais. Então, também, além do pentecostalismo clássico, nós temos os neopentecostais, o neopentecostalismo, que também tem feito a obra de Deus aqui na nossa nação. Vamos estudar, nos inteirar um pouquinho mais. O texto de ouro dessa lição foi escolhido Atos capítulo 16, versículo 5. Acho muito interessante porque é exatamente a história da igreja que nasceu no dia de Pentecostes. Diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números. Aqui ele se refere às igrejas, às cidades onde estava implantada a igreja. Sabemos que existe uma igreja, a igreja de Jesus Cristo, mas quando se refere às igrejas, em cada cidade desenvolvendo, e uma aproximou mais de Deus e de acordo com o grau de relacionamento com Deus, o movimento pentecostal atuou dentro da igreja que nasceu no dia de Pentecostes. Então, construindo igrejas saudáveis. Por que estamos estudando este assunto exatamente hoje aqui? Porque nós queremos construir igrejas saudáveis. E o que é uma igreja saudável? Uma igreja pentecostal consistente na doutrina bíblica. É isso que nós vamos conversar nesse dia. Então, a Bíblia diz lá em Atos 9 que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Olha que características tão interessantes tinha a igreja primitiva. A igreja pentecostal, que nasceu no dia de Pentecostes, era uma igreja que tinha paz, era uma igreja edificada, era uma igreja que tinha temor do Senhor, andava no conforto do Espírito Santo e era uma igreja que crescia em número. Então, a igreja que crescia em quantidade e em qualidade. Esta é a igreja primitiva que nós buscamos espelhar, buscamos ensinamento para nós hoje. Então,
marcas de uma igreja saudável. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, estudando a história da igreja e as cartas de Paulo, cartas gerais, nós vemos quando uma igreja é saudável, ali tem ensinamento para a igreja ser saudável, ter saúde espiritual. Assim, olha que versículo importante. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar. Nós falamos que a palavra de Deus é viva, e se ela é viva, ela cresce nos corações, ela cresce no entendimento das pessoas, ela cresce e espalha, porque ela é viva, ela tem uma ação de vivificar as pessoas na presença do Senhor. A nossa verdade aplicada de hoje diz o seguinte: devemos permanecer fiéis às Escrituras para não sermos influenciados por modismos teológicos, nem arrastados por qualquer vento de doutrina. Então, a cada momento o ser humano pode acrescentar coisas na igreja, mas nós temos que estar atentos para seguir a palavra do Senhor, a doutrina, ser fiéis às Escrituras. E o que nós podemos fazer é servir a Deus, viver uma vida pentecostal, mas de acordo com a palavra do Senhor, porque Deus tem muito para fazer através das nossas vidas. Assim, princípios fundamentais sobre as quais a igreja está edificada. Onde a igreja está edificada? Na palavra de Deus. A igreja é pentecostal, é avivada, a igreja vai se contemporaneizando, mas ela está sempre firmada na palavra de Deus. Olha o que diz a carta aos Efésios, Paulo escrevendo: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. A razão principal por que estamos estudando o movimento pentecostal é para que sejamos pentecostais, mas com o apoio das Escrituras Sagradas, um pentecostalismo maduro. Assim nós servimos a Deus e desfrutamos das bênçãos, dos dons espirituais, e a igreja vive um avivamento contínuo na presença do Senhor. O texto de referência, foi muito bom escolher esse texto, porque a igreja de Corinto precisava de muitos ensinamentos. E Paulo escreveu 2 cartas para a igreja de Corinto, exatamente ensinando como a igreja deveria se comportar, principalmente com a atuação dos dons espirituais no seio da igreja. Eles queriam dar lugar ao Espírito Santo, para o Espírito Santo agir, mas eles precisavam ser ensinados como dar oportunidade para o Espírito Santo operar em nós. Os dons que estavam sendo distribuídos dentro da igreja, eles precisavam ser ensinados. E Paulo escreve essa primeira carta ensinando aos cristãos de Corinto, que tem ensinamento para nós hoje também. Ele diz assim: e eu, irmãos, Paulo dizendo, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor e grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então Paulo está escrevendo para uma igreja pentecostal, que dava oportunidade para o Espírito Santo operar, uma igreja viva, renovada. Mas ele diz: eu fui ter convosco, mas dei ênfase em pregar sobre Jesus Cristo e este crucificado. Ele quis dizer, o centro da minha mensagem foi Jesus Cristo, o Jesus Cristo que passou pela cruz e nos deu a salvação. Ele diz: tudo é muito importante para a edificação da igreja, mas a mensagem principal da igreja é pregar Cristo crucificado, que salva e que perdoa os nossos pecados. Então, a Bíblia diz para nós em Provérbios 4 e 5 dessa forma: procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Então, o escritor de Provérbios vai dizendo que nós precisamos de buscar sabedoria. Mesmo no seio de uma igreja pentecostal, nós devemos buscar sabedoria e entendimento. Uma vez mais, também
também diz as Escrituras que um dos dons espirituais de Deus é a palavra de ciência, é a palavra de sabedoria, é o discernimento do Espírito. Então esses dons operam também trazendo sabedoria para nós, revelações do que a Bíblia mostra para nós. A introdução desta lição diz o seguinte: num tempo de muito modismo em relação às práticas pentecostais, é preciso ter em mente os alicerces do movimento pentecostal com vistas em Atos capítulo 2, quando a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Veremos algumas características do pentecostalismo clássico em comparação com o neopentecostalismo brasileiro. Então nós vamos estudar Atos 2, a história da igreja, como o movimento pentecostal maduro procedia, acontecia dentro da igreja. E vamos estudar também movimentos neopentecostais que vieram depois. E muitas coisas nós temos para aprender com um e com o outro e tirar as nossas conclusões para vivermos avivados com sabedoria na presença do Senhor. Então, fica esta pergunta: neopentecostal ou pentecostal? Pentecostal ou neopentecostal? Como diferenciar um pentecostal, uma igreja pentecostal e uma igreja neopentecostal? Veremos no decorrer da lição que a igreja pentecostal, ela está totalmente embasada nas Escrituras, sem acréscimos. E muitas vezes há uma diferença de muitas coisas que no decorrer da história podem ser acrescentadas sem perceber. Mas voltamos então ao pentecostalismo de Pentecostes, a igreja avivada. Tópico 1. Os alicerces do movimento pentecostal. Quais são as bases do movimento pentecostal? Por que somos uma igreja pentecostal? Tem alicerces, e os nossos alicerces estão pautados na palavra de Deus. Então, após a ascensão de Jesus, seus discípulos oraram e aguardaram a descida do Espírito Santo. Jesus, ao ressuscitar, apareceu durante 40 dias para uma pessoa, para muitas pessoas, e depois ele disse: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos com o poder do alto. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo desceu, eles foram revestidos e a igreja nasceu, levando a mensagem avivada. Então se cumpriu o que já havia sido profetizado nos tempos do Antigo Testamento e anunciado por Jesus Cristo. No Antigo Testamento, os profetas disseram que havia um grande avivamento. E Jesus também confirmou. E no dia de Pentecostes aconteceu. E foi maravilhoso o nascimento da igreja avivada. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, cumpriu-se a promessa feita no Antigo Testamento, a promessa feita por Jesus. No dia de Pentecostes, cumpriu-se a promessa. Foi muito bom, e aí a igreja começou a sua atividade de dar continuidade à missão de Jesus. Assim, a igreja iniciou as suas atividades movida pelo poder do Espírito Santo. Não temos dúvida que aqueles primeiros apóstolos, com sua pouca base, com seu pouco tempo de convívio com Jesus, precisava de um poder especial vindo do alto. E foi o poder do Espírito Santo que moveram aquelas pessoas a fundar uma igreja que atingiu o mundo todo. Ao longo da história da igreja, impulsionados pelo relato bíblico, milhões de discípulos de Cristo têm buscado a experiência e a prática pentecostal. Então os cristãos vão ler a história da igreja em Atos dos Apóstolos, ver que todos eles trabalhavam na unção do Espírito Santo, que os dons eram distribuídos no meio da igreja, e quando nós lemos o relato, nós sentimos impulsionados a buscar também os dons de Deus e dar oportunidade para que o Espírito Santo nos use, o Espírito Santo venha nos revestir para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, agora vamos ver o Espírito Santo, a presença e a ação. O Espírito Santo está presente nas igrejas, porque é o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está presente. Mas também existe a ação do Espírito Santo, que é, além de convencer as pessoas para se converter, a ação do Espírito Santo de revestir as pessoas
para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, Pentecostes, trazendo para o nosso contexto, quer dizer uma experiência que se repete no caminho da igreja. Até agora, estudando na escola dominical esses 3 meses, nós estamos estudando que no caminho da igreja aconteceram avivamentos. Houve uma ação do Espírito Santo de trazer um avivamento para a igreja. Aconteceu durante a história da igreja. Veremos 4 características da igreja primitiva que, após o ocorrido no dia de Pentecostes, devem estar no alicerce do autêntico pentecostalismo em nossos dias. A igreja tinha pelo menos 4 características marcantes de que era uma igreja pentecostal. Olha o que está em Atos, logo no início da igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então eles tinham essas 4 características dentro da igreja. Eram avivados? Sim, mas tinha uma doutrina, um ensinamento, tinha comunhão no partir do pão e nas orações. Eles buscavam ao Senhor. Então, a igreja primitiva era sustentada por 4 colunas. Quais? Essa que nós acabamos de ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então havia avivamento através da oração, havia ensinamento, havia comunhão e havia o partir do pão a todas as atividades que necessitava para a permanência e a convivência da igreja. Então, a igreja e o reino de Deus. Tem pessoas que não sabem bem definir. O reino de Deus é muito amplo. A igreja é a principal agência do reino. A igreja divulga o reino, prega o reino, anuncia o reino e espalha o reino. Foi isso que Jesus fez e foi isso também que os apóstolos fizeram. Anunciar a mensagem do evangelho do reino. Então o reino vai muito mais, expande muito mais do que a igreja. A igreja é a agência principal do reino. Assim, a igreja no contexto do reino de Deus. A igreja tem a Bíblia como centro da sua regra de fé, da sua doutrina, e ela fala sobre o pentecostalismo. Em volta da Bíblia está a igreja. E o reino expande de uma maneira assim imensurável. Porque Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Onde vocês estiverem, estão levando o reino de Deus. Mas o centro da igreja e do reino de Deus é a palavra de Deus. Então, o reino de Deus presente na igreja. A igreja não é somente a principal agência do reino, mas o reino de Deus está principalmente dentro da igreja. Tem comunhão, tem oração, tem ensinamento. A igreja vive o reino de Deus e prega o reino de Deus. 1.1. O movimento pentecostal nasceu alicerçado na doutrina dos apóstolos. Sempre lembrar, quando fala da doutrina dos apóstolos, é exatamente a doutrina que Jesus ensinou para eles. Como ainda não tinha escrito o Novo Testamento, a doutrina estava com eles. Mas de repente começaram a escrever os evangelhos, as cartas, que a doutrina dos apóstolos é exatamente a doutrina da palavra de Deus. Ao narrar o início da igreja, o evangelista Lucas registrou que os primeiros crentes perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Lucas foi bem claro, eles eram perseverantes na doutrina, é a primeira coisa, eles estudavam a palavra de Deus. Toda a igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor de Deus, tem como resultado prodígios e sinais. A gente olha para a igreja primitiva e vê tantos prodígios, tantos sinais e tantos milagres. Mas por quê? Eles perseveravam na doutrina, no ensinamento, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Então, colhia prodígios e sinais. Entre os ensinamentos dos apóstolos, podemos ver a preocupação com falsos mestres. Então, Jesus alertou, os apóstolos alertaram, a palavra de Deus nos alerta para evitar falsos ensinos. Para isso, precisamos ter como alicerce a palavra de Deus. Olha Paulo escrevendo para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que assumiu a igreja de Éfeso. E Paulo, com a sua experiência, foi ensinar para ele. Se alguém ensina alguma outra doutrina,
doutrina e não se conforma com as sãs doutrinas do nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, aparta-se dos tais. Então, Paulo, com toda a experiência, ensinando o jovem pastor Timóteo, dizendo: olha, se alguém ensina o que não está nas Escrituras, você aparte-se dos tais, pregue a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalonicenses, lembrou ainda: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Olha que mensagem maravilhosa que a Bíblia traz para nós. Examinai tudo e retende o bem. Nós estamos todos os dias olhando muitas coisas, vendo muitas coisas. Qual é a direção de Deus? Olha, observe tudo e retende o bem, sirva na presença do Senhor. Então, examine todas as coisas e guarde o que é bom. É isso. Se necessário uma lupa, observar, mas observa tudo e retende o que é bom. Tem coisa boa, excelente em todas as igrejas. Então, retende o que é bom e Deus será glorificado. Examinai tudo, retende o bem. Deus quer que nós pratiquemos o bem. Observa tudo e retende o bem. E vemos também a ênfase da importância dos dons espirituais na edificação da igreja. Por que nós temos que observar tudo? Porque Deus colocou à nossas disposições, pelo menos em princípio, 9 dons espirituais. E nós queremos ver esses dons operando na igreja, em toda a igreja. Para isso nós precisamos de saber que eles existem para nós buscarmos e pedirmos ao Senhor que nos conceda esses dons para a edificação da igreja. Então o versículo diz assim: mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Deus dá dom para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Falamos ainda há pouco, a palavra de sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, de entendimento. E a outro pelo mesmo Espírito, o dom da fé. A outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro a operação de maravilhas. A outro a profecia. E a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Os dons são repartidos pelo Espírito Santo como Ele quer, para a edificação da igreja, para aquilo que for útil para a igreja. Então, os dons do Espírito Santo na edificação da igreja. Deus quer que esses dons sejam usados para edificar a igreja, firmar cada vez mais a igreja. Além dos dons espirituais, também existem os dons ministeriais. Nós temos falado que Jesus nos dá o ministério de fazer algo para Ele, e o Espírito Santo nos dá o dom para poder exercer este ministério. Olha os dons ministeriais. De modo que, tendo diferentes dons, continua dizendo que existem diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da sua fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Então aqui ele vai relacionar os dons ministeriais, que os dons espirituais nos capacita para exercê-lo. E ele dá uma característica, dá um adjetivo para cada um deles. Nós podemos ver isso com calma aqui em Romanos 12, 6 e 8. E Pedro também, escrevendo para a igreja, ele diz: cada um administre aos outros o dom do dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro, escrevendo para a igreja, ele deixa bem claro que Deus nos deu os dons e cada um administre o seu dom para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então, tem pessoas que são os bons despenseiros. Deus coloca aos seus filhos a autoridade para fazer algo para o Senhor. Uns para orar e receber cura, outros para orar e receber o batismo com o Espírito Santo, outros para orar para que Deus abra a porta, alegre corações, mas as pessoas são capacitadas pelo Espírito Santo para realizar a vontade do Senhor. Os textos bíblicos enfatizam a participação de cada crente na unidade, no crescimento e no cuidado mútuo do corpo de Cristo.
O movimento pentecostal clássico se alicerça nesses fundamentos. Então, Deus nos capacita, nós observamos as Escrituras e deixamos ser usados e utilizados pelo Espírito Santo para o crescimento e edificação da igreja. Assim, dons e ministérios, isso que acabamos de falar. O Espírito Santo nos dá os dons, Jesus nos dá os ministérios e nós vamos fazer tudo de acordo com a orientação bíblica. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ele quer dizer o seguinte: Deus nos deu esses dons, nós somos os despenseiros, nós possuímos esses dons como uma dádiva divina para serem empregados a favor do reino de Deus. E o reino de Deus não é só a igreja, o reino é muito maior do que a igreja. Então, 1.2, o movimento pentecostal nasceu alicerçado na comunhão. Como que a igreja primitiva tinha comunhão? Primeiro, Jesus diz: ficai em Jerusalém. Eles ficaram em unânime comunhão e oração. Por isso o Espírito Santo foi derramado. Então a comunhão é uma característica muito importante da igreja primitiva que nós buscamos hoje também. O movimento pentecostal nasceu alicerçado na comunhão entre os irmãos. Assim, a igreja tinha união, e essa união permitia que o Espírito Santo operasse. Ainda hoje, procurando seguir um modelo de culto, os ensinamentos que caracterizam a igreja primitiva. Ainda hoje nós procuramos servir a Deus em comunhão, para que os dons se manifestem e nós sejamos abençoados. Olha que a carta aos Hebreus diz: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, tanto mais quanto vês que se vai aproximando aquele dia. Ele diz: aproxima-se a volta de Jesus. Então a igreja permanece em amor, em comunhão e ajudando um ao outro, incentivando um ao outro, para que nós glorifiquemos a Deus em todas as atividades da igreja. Interessante, característica da igreja primitiva. A igreja primitiva tinha uma doutrina, tinha um ensino, e o que? Ensinava principalmente a salvação em Jesus. O nosso texto de referência fala que Paulo ele fez questão de pregar Jesus Cristo crucificado, aquele que traz salvação. A pregação principal da igreja primitiva: salvação em Jesus Cristo. A salvação da alma é primordial. Rejeitava o pecado e perseverava na fé. Então era muito importante. Salvação em Jesus era o tema da mensagem. Rejeitava o pecado e perseverava firme na fé, e chegou até nós, esta igreja maravilhosa. Então, qual é a missão da igreja? Olhando assim de uma maneira mais ampla. A missão da igreja: primeiro, evangelizar, pregar Cristo crucificado. Batismo, discipulado, ensino para o crescimento, a ensinar a igreja a adorar, glorificar a Deus. Essa é uma das razões pelas quais nós fomos criados. Proclamar a palavra de Deus, a ética dentro da igreja, ensinar a igreja, dar a oportunidade para o Espírito Santo. Tem a missão social, tem algo social para ser feito, é uma missão muito importante para a igreja. Tem aconselhamento no decorrer da caminhada, tem visitação, tem comunhão, tem doutrina e tem avivamento. Então, interessante, começa com a evangelização. Foi isso que Paulo escreveu lá aos Coríntios. Primeiro ele pregou Cristo crucificado e também pregou o avivamento. Então faz parte de uma igreja madura, uma igreja saudável, ter essas atividades. Esse padrão nos foi deixado pelos apóstolos. Eles passaram para nós, pela operação do Espírito Santo que opera. Olha, vamos observar em três áreas que o Espírito Santo opera. Primeiro, a inclusão do salvo no corpo de Cristo. Primeiro, o Espírito Santo quer salvar. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quando a pessoa é batizada, então nós somos batizados principalmente pelo Espírito Santo em nossas vidas, para que nós façamos parte de um corpo. Na unidade do corpo. Então estamos agora unidos a um corpo de Cristo, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, também como fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Tudo um só Espírito, os dons diversos, um só Espírito, buscando salvação e edificação.
E a comunhão. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então, a igreja primitiva tinha essa característica e a igreja pentecostal busca essas características. Comunhão do Espírito Santo, o Deus que vive em nós. Interessante, a igreja entende que o Espírito Santo habita na igreja e de reparte dons e caminhamos numa comunhão, servindo e adorando ao Senhor. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então ele diz, olha, a igreja vive em comunhão, o Espírito Santo habita na igreja, habita em cada cristão individualmente, e nós caminhamos ao encontro e aguardando a volta de Jesus. Somos chamados a viver em comunhão com os nossos irmãos, assim como os primeiros cristãos viviam. Eles viviam em comunhão e nós somos chamados a viver em comunhão, segundo a mesma fé no mesmo Cristo, tendo o mesmo Espírito, o mesmo sentimento, o mesmo amor, segundo o mesmo propósito. Então a igreja caminha todos com o mesmo propósito, remando na mesma direção, nós chegamos bem mais distante. Olha o que diz o Salmo 133, tão conhecido e repetido por nós: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Parece um versículo simples, mas ele é muito profundo e nós repetimos e repetimos por causa da importância desse versículo. Vamos olhar um pouquinho mais de perto esse versículo. Oh, quão bom e agradável é viver unido os irmãos. Quando tem uma expressão logo no início do versículo, diz o seguinte: isto significa que aquilo que será dito depois desta expressão é de singular importância. Quando um versículo vem precedido com essa interjeição é nos chamando a atenção que o que vem depois é importantíssimo. Interessante isso assim. Como é bom a mesma palavra usada na obra da criação. Quando Deus criou todas as coisas da natureza, Deus viu que era bom. Quando criou o ser humano, a Bíblia diz que Deus viu que era muito bom. E esse mesmo bom é usado aqui no Salmo 133. Esse mesmo bom Deus chama para a nossa união. E agradável viverem. Viverem nos chama mais atenção também. Tem o sentido de para permanecer e continuar habitando. Então viver não é só um encontrar uma vez por outra, mas é um convívio contínuo da igreja, uma comunhão. Unido os irmãos. É lógico que aqui não está falando da mesma família, está falando de irmãos que aceitaram Jesus como seu Salvador. No sentido espiritual, essa palavra expressa um extraordinário milagre. E de repente nós somos de diversas famílias e unimos na igreja e começamos a cumprimentar os irmãos, a saudar os irmãos, a conviver com os irmãos. Esse aqui é um grande milagre. Deus fazer pessoas que vieram oriundas de diversos lugares, chamar um ou outro de irmão. Então, esse versículo do Salmo 133 é importantíssimo. Preste atenção no que vai ser dito depois. Como é bom e agradável viver em união os irmãos. Irmãos que se tornaram irmãos pelo Espírito de Deus que fazem comunhão na igreja. Assim, juntos somos melhores. Juntos somos melhores. Juntos somos melhores. Deus está falando de comunhão. O movimento pentecostal nasceu alicerçado na oração. Então, eles oravam, eles buscavam o Senhor. Eles seguiam a doutrina e também buscavam o Senhor. A Assembleia de Deus surgiu tendo como base os princípios de oração do movimento pentecostal iniciado lá no livro de Atos. A Assembleia de Deus procura seguir o que a igreja primitiva fazia, que era orar, buscar a presença do Senhor, além de ensinar a palavra de Deus. A igreja primitiva nos ensina que a oração é uma das atitudes mais importantes na vida da igreja de Jesus Cristo. A igreja primitiva praticava a oração, porque aprendeu com Jesus que estava sempre orando. E nós, hoje, em século XX, nós aprendemos que devemos orar, porque se orarmos, o Espírito vai manifestar e nós vamos ficar cheios da graça de Deus. Olha o que Paulo escreveu para a igreja de Filipenses: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, por súplicas e ação de graças. Aqui Paulo faz um resumo da oração.
que as nossas petições, as nossas necessidades, seja conhecida diante de Deus pela oração. Súplica, da ideia de pedir com humildade, sempre suplicando por humildade. E já que orou, pediu com súplica e recebeu, então ação de graça, agradecer também. Paulo chama atenção aqui também para a gente fazer oração de agradecimento. Então, fundamento da igreja primitiva: a doutrina, tinha a palavra de Deus, tinha comunhão, tinha partir do pão, tanto a Santa Ceia, como também as necessidades dos irmãos, e orações individuais e coletivas. Cada um orava individualmente, mas a oração coletiva fortalecia mais ainda. Tem um ensinamento agora que nós aprendemos com a oração de Daniel. Se nós atentarmos um pouquinho mais para Daniel, capítulo 9, nós vamos ver ali uma linda oração de Daniel que fez uma intercessão. Daniel, capítulo 9. Primeiro, tipos de oração. A oração, em primeiro lugar, tem confissão, tem adoração, tudo numa oração. Tem agradecimento, tem intercessão, orando por outros, e por fim, tem a petição. Isso nos chama a atenção. Veja a oração de Daniel, que importante, porque muitas vezes nós ajoelhamos e vamos orar e começamos pela petição. Aí ele disse, Daniel ensinou a gente a orar. Primeiro uma confissão, depois uma adoração à grandeza de Deus pelo que Ele é, o agradecimento pelo que Ele já nos deu, a intercessão por outros, agora sim, uma petição por mim. Então a oração tem uma sequência maravilhosa e nós aprendemos muito. Então, um dos pontos fortes do pentecostalismo primitivo foi a vida pautada na oração. A igreja primitiva orava, a igreja orava pedindo direção de Deus. Como tomar uma decisão? A igreja perguntava para Deus, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. E escolher Matias, para completar ali o nome dos apóstolos, oraram primeiro. A igreja consagrava pessoas para o serviço mediante a oração. Então, quando alguém assumia um compromisso dentro da igreja, primeiro oração. Quando foram consagrar os diáconos, o que aconteceu? E os que apresentaram ante os apóstolos, estes, orando, lhe impuseram as mãos. Mandou que se escolhesse 7 para ser os 7 primeiros diáconos, e ele disse, escolheram, agora vamos orar, pedir a confirmação e o poder de Deus sobre a vida deles. Para enviar missionário, Paulo foi enviado, Paulo e Barnabé foram para a obra, mas antes houve oração. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Os missionários também indo na direção de Deus, na orientação de Deus. E quando voltava da viagem missionária, ia prestar conta à igreja do que tinha feito. Então, oração intercessória, importantíssimo. Como Deus pode usar seus intercessores para mover céus e terra? Quando nós oramos, céus e terra são movidos pelo poder de Deus. Então, Tiago escreveu, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Gente, a oração feita por um justo pode muito. Agora, imagina a oração feita por muitos. Se a oração por um justo pode muito em seus efeitos, a oração feita por muitos pode muito mais. Por isso a igreja primitiva orava, a igreja contemporânea ora, sabendo que Deus responde oração. Temos o exemplo de Pedro e João, e subindo juntos ao templo para orar. Era a oração da hora nona, às 3 horas da tarde, e Pedro e João iam para a oração da hora nona. E aconteceu um milagre no caminho. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração da hora nona. Aí eles iam transportando um moço aleijado, e Deus usou Pedro e João para curar aquela pessoa. Milagres acontecendo na hora da caminhada para a oração da hora nona. Encontramos o apóstolo Paulo em uma reunião com pastores, agora lá no final da sua viagem missionária. Após instruí-los, despede deles orando de joelho. Agora Paulo faz a despedida, ele já está fazendo a última viagem missionária, e ele disse assim, e havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Aí ele faz uma oração, porque ele ia seguir a sua viagem missionária, buscando o quê? Direção de Deus. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a hora nona, e era carregado um homem coxo de nascença, a qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa. Eles estão indo para a oração, os
os outros estão carregando um coxo e ali aconteceu um milagre. Aconteceu um grande milagre, porque Pedro e João foram para a oração. Já estavam cheios do poder de Deus, mas iam buscar mais poder de Deus. E Paulo orava. Ele escreveu aos Efésios: por esta causa me ponho de joelhos. Por esta causa me ponho de joelho. E por muitas causas também nós nos pomos de joelho, para a honra e glória do Senhor. Tópico 2. As marcas do pentecostalismo clássico. Agora vamos falar de uma igreja pentecostal clássica que busca o aprendizado com a igreja primitiva. Assim, o pentecostalismo clássico tem 3 marcas distintas. Refletir sobre isso possibilita a compreensão adequada dos termos pentecostal e pentecostalismo. Então nós vamos aprender. Somos pentecostais? Somos. Por quê? Porque a igreja nasceu no dia de Pentecostes e nós cremos que aqueles mesmos dons continuam sendo repartidos no meio da igreja, que têm sido usados para descrever movimentos e denominações cujos ensinamentos e práticas estão distanciados das raízes teológicas do pentecostalismo clássico. Então, uma ideia é pentecostalismo clássico, buscando o ensino que foi dado e vivido pela igreja primitiva e que está na Bíblia. E depois vem aparecendo mais movimentos pentecostais que são chamados de neopentecostalismo. Então, o que é ser pentecostal? É ser uma igreja que tem como exemplo a igreja primitiva e segue os ensinos da palavra do Senhor. Então, quais são as 3 marcas da igreja pentecostal bíblica? Quais são as 3 marcas da igreja? Então, temos 3 marcas da igreja pentecostal. Primeiro, proclama as boas novas. A igreja está voltada para salvar, para que Jesus salve vidas. Segundo, busca pelo Espírito Santo. Terceiro, ensina as Escrituras Sagradas. Então, pregamos as boas novas para haver conversão, buscamos o Espírito Santo e ensinamos as Escrituras, como estamos fazendo aqui na Escola Bíblica Dominical. 2.1. Um movimento que não desiste de proclamar boas novas. Sempre estamos falando de Jesus para alguém. Isso é muito importante. A primeira marca do movimento pentecostal que destacamos aqui é o vigoroso impulso para evangelizar. Uma vontade de ganhar almas para Jesus. É tão maravilhoso ser salvo que eu quero compartilhar com alguém para que alguém também seja salvo. Olha a ordem de Jesus. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então Jesus disse: pregai o evangelho a toda criatura. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Agora, aquele que aceita Jesus como seu Salvador e crê em Jesus e passa a segui-lo, e ele passa a ser chamado filhos de Deus. Então ele dá um esclarecimento muito grande que o Filho de Deus é aquele que volta para Deus e aceita Jesus como seu Salvador. Olha, Jesus, quando começou o ministério dele aqui na igreja, ele entrou na sinagoga de Nazaré e ele mostrou que ele ia fazer uma grande obra e não ia ser sozinho, ia ser pelo Espírito do Senhor. Aí ele leu o que estava profetizado no livro de Isaías. Ele leu o livro de Isaías e disse: hoje se cumpriu as Escrituras neste lugar. Ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdades aos presos, recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus, ele mesmo leu essa profecia do livro de Isaías dizendo: eu sou o cumprimento desta profecia. O Espírito Santo está sobre mim para fazer esta grande obra de salvação. Então, se Jesus dependeu do Espírito Santo, muito mais nós dependemos do Espírito Santo. Olha o apóstolo Paulo, ele, lá em Atos 20: mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. De todos aqueles trabalhos que Paulo fazia, ele queria dar testemunho do Evangelho da salvação. Isso que ele tinha em primeiro lugar, levar as pessoas a ter um encontro com Cristo. Os missionários fundadores das Assembleias de Deus no Brasil ensinaram sobre a importância de proclamar a salvação. Então eles vieram
da Suécia implantaram uma igreja e pregando o evangelho da salvação, e hoje nós vemos como cresceu. Eles difundiram esse princípio com grande convicção, fazendo com que as Assembleias de Deus estivessem espalhadas por todas as capitais do Brasil e em curto espaço de tempo, por meio da proclamação das boas novas. Então, quando os missionários chegaram aqui, a ênfase era: vamos pregar Jesus Cristo, porque Jesus salva. E a igreja cresceu. E a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja simples, é uma igreja modesta, pregando a salvação, buscando revestimento de poder, dando as assistências. Então, é uma igreja simples. Chega alguém com um instrumento, toca o instrumento, alguém canta, alguém louva. É uma igreja que recebe todos que têm os seus dons para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Mas qual é a mensagem principal? Salvação, a cruz de Cristo. Então, a nossa escolha resultou em separação de Deus. Houve uma separação, mas a cruz de Cristo, Deus promoveu o único caminho. Cada pessoa deve fazer uma escolha. Então, nós estávamos separados de Deus, mas a cruz de Cristo nos uniu a Deus através da salvação. Por isso, a igreja tem como mensagem principal a salvação através de Jesus Cristo. Olha o que está escrito em Marcos. Veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Jesus pregou o evangelho do reino, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Foi a mensagem de Jesus. E a mensagem da igreja? Semelhantemente. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Então, Jesus pregou o reino. Está aqui um dos apóstolos, Filipe, pregando o reino de Deus e as pessoas se batizando e fazendo parte da igreja. Aqui ainda na história da igreja, respondendo o etíope a Filipe, disse: roga-te o que me diz isto, o profeta, desse mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a boca, começando nas escrituras, lhe anunciou Jesus. Aquele etíope que foi orar em Jerusalém, Filipe falou para ele creu em Jesus e foi batizado e fez parte da história da igreja. Jesus anunciava o reino de Deus. E qual é a missão da igreja? Anunciar o reino de Deus. E aí Filipe anunciando para o etíope o reino de Deus. Ele saiu da Etiópia, foi adorar a Deus em Jerusalém, e depois, quando ele voltava, Felipe falou para ele de Jesus. Ele creu, foi batizado, ele desceu pelo Egito, passou pelo Sudão e veio chegar na Etiópia convertido. É lógico que naquela época essa viagem foi muito demorada, ele pernoitando em vários lugares até chegar na Etiópia. E quem estuda um pouquinho da história da igreja sabe que a igreja cresceu muito nesta área, a igreja primitiva, porque alguém falou as boas novas de Jesus. 2.2. A constante busca pelo Espírito Santo é necessária. Eu busquei uma vez o Espírito Santo, fui revestir e acomodei. Não, sempre buscando a presença do Espírito Santo, sempre buscando um revestimento. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, todos nós sabemos. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. O Espírito encheu aquele lugar e encheu também o coração daqueles que ali estavam. Encheu e batizou os crentes, tal como anunciou o Senhor, do jeitinho que Jesus prometeu. Fica em Jerusalém, que vocês vão receber um poder e vão ser revestidos. E foram. Olha aqui. E eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Fica, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Assim, Atos 1:5 ainda diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E realmente aconteceu apenas 10 dias. Jesus voltou ao céu, eles ficaram em Jerusalém e foram para o cenáculo orar, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Cumpriu a promessa de Jesus e eles foram revestidos do poder de Deus. Foram batizados com o Espírito Santo. Então, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, quando a pessoa dá a oportunidade, o Espírito Santo desce, glorifica, exalta ao Senhor e é revestido pelo poder de Deus. A partir daquele momento, em diferentes lugares e circunstâncias,
encontramos o testemunho de indivíduos e comunidades que experimentaram o batismo com o Espírito Santo com a evidência inicial de falar em línguas. Então, é o primeiro dom quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Para o pentecostalismo clássico, o batismo no Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais continua a ser atuais, relevantes para a igreja cumprir a sua missão. Por que estamos falando neste assunto? Porque haviam pessoas que diziam, esses dons espirituais é só para a igreja primitiva, mas nós sabemos que os dons continuam atuais nos nossos dias. A manifestação do Espírito, o revestimento do Espírito, a palavra de sabedoria, a unção para orar, fazer a obra de Deus, é para os nossos dias. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele falou que ia revestir os apóstolos e ele continua revestindo a igreja de poder. Existe a atualidade dos dons espirituais. Eles estão acontecendo hoje. É bom a gente saber para a gente orar, pedir e receber. Então, o nascimento das Assembleias de Deus no Brasil em 1911 aconteceu depois que alguns irmãos, sob o poder do Espírito, começaram a falar em outras línguas e profetizar, e semelhante às experiências narradas em Atos 2. Então, as Assembleias de Deus no Brasil aconteceu como aconteceu no dia de Pentecostes, com o ensinamento, e aí agora eles foram buscar, e Deus batizou com o seu Espírito. Assim, vem o início da Assembleia de Deus no Brasil, renovados e batizados, repetindo o que aconteceu no dia de Pentecostes. 2.3. Um movimento que não desiste de ensinar as Escrituras. Os nossos cultos de ensino continuam, as nossas escolas dominical continuam, a nossa escola bíblica teológica continua. Então a Assembleia de Deus não é só orar, nós buscamos também ter conhecimento das Sagradas Escrituras. Nas primeiras décadas, as Assembleias de Deus eram consideradas equivocadamente um movimento sem fundação teológica. Pensavam que a gente não tinha ensino teológico, mas nós temos culto de ensino só toda semana. Toda pregação, nós estamos pregando. Curso de teologia e a escola bíblica dominical, tanto presencial quanto online. Por quê? Estamos ensinando a palavra de Deus. Contudo, a Assembleia de Deus ensina que todas as experiências devem passar pelo crivo da Bíblia. Basta ver a ênfase dada aos cultos de ensino, escola bíblica dominical, desde a sua fundação, sempre ensinando a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou. A palavra, ela é viva, cresce e nos transforma de dentro para fora, nova criatura na presença do Senhor. Porque estudamos as Escrituras e cremos nelas como sendo a palavra de Deus para nós hoje. É que pregamos e ensinamos sobre o batismo no Espírito Santo e a atualidade dos dons espirituais. Nós dizemos, olha, o batismo com o Espírito Santo é para hoje, os dons espirituais é para hoje. Mas de onde nós tiramos isso? Das Escrituras Sagradas, da história da igreja. A igreja continua a cumprir a missão de evangelizar e a necessitar de contínua edificação. Precisamos evangelizar e precisamos crescer espiritualmente. Então, Paulo escrevendo para Timóteo, ele disse, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós pregamos com base na palavra e procuramos nos aperfeiçoar, evangelizar quem não está no reino e edificar quem já está no reino, crescendo na presença do Senhor. Tópico 3 e último tópico desta escola bíblica. O neopentecostalismo brasileiro. Existe a igreja pentecostal clássica que nasceu mais no início e existem igrejas neopentecostais. Só a gente analisar um pouquinho o que tem no nosso solo brasileiro. As práticas e os ensinamentos de alguns movimentos e denominações não caracterizam a identidade do pentecostalismo clássico. Então nós temos o pentecostalismo clássico e temos igrejas neopentecostais que foram surgindo depois. E qual é o nosso zelo? Para mantermos a essência do pentecostalismo baseado na igreja primitiva. Usamos o termo neopentecostal para caracterizar os movimentos e denominações. Então existem muitas denominações evangélicas. E qual é o objetivo? Que todos sejam pentecostais com base na igreja primitiva e na palavra de Deus.
Enfatizamos a diferença entre neopentecostalismo e movimento pentecostal, que surgiu no Brasil no século XX. Então, hoje, em pleno século XX, nós temos o pentecostalismo clássico, uma igreja madura baseada na palavra do Senhor. Também temos o neopentecostalismo, que nós analisamos e observamos e tiramos. A Bíblia diz, observando tudo e retende o que é bom. Observem tudo e retende o que é bom. Assim, o neopentecostalismo é um movimento que congrega denominações oriundas do pentecostalismo clássicos e das igrejas cristãs tradicionais. Então, existem muitas igrejas, né, que frequentaram o pentecostalismo clássico e que hoje vivem o neopentecostalismo. O importante é que seja embasado na palavra de Deus, crendo na palavra de Deus como ela é. 3.1. As inovações do neopentecostalismo. O que a igreja precisa de evitar é trazer inovações. A igreja precisa ser renovada, não inovada, mas viver um pentecostalismo maduro baseado na palavra do Senhor. Assim, o movimento neopentecostal surgiu com algumas inovações que distingue dos pentecostais clássicos. Então, existem algumas inovações nos movimentos pentecostais, mas o pentecostalismo clássico volta para a Bíblia, principalmente. Inclusive com inovações em seus cultos que nos fazem lembrar a alerta feita pelo apóstolo Paulo. Paulo diz, não vos domine a seu próprio prazer, nem com pretexto de humildade ou culto de anjos. Então Paulo nos chama a atenção. Vão acontecer muitos movimentos, mas busca aprender a palavra de Deus e viver uma vida pentecostal avivada com base na palavra de Deus. Isso. A igreja não precisa de inovação, precisa de renovação. Manter os ensinamentos bíblicos conforme a igreja primitiva mantinha e também viver uma vida avivada, buscando a presença do Senhor. Alguns estudiosos identificam o surgimento de neopentecostais vindo de diversas denominações da própria Assembleia de Deus. Então nós encontramos a Assembleia de Deus clássica, encontramos também a Assembleia de Deus que surgiram da Assembleia de Deus clássica e estão fazendo o seu trabalho na sua maneira de ver. Entre os neopentecostais, há aqueles que argumentam a necessidade de contextualizar a mensagem para torná-la mais atraente e moderna. Então aqui é que entra o nosso cuidado. Eu quero tornar a mensagem mais atraente e mais moderna, eu posso contextualizar, mas sem distanciar da palavra do Senhor, sempre com base na palavra do Senhor. Assim, saber, entender que a contextualização da igreja deve seguir os parâmetros bíblicos. A igreja tem que ser contextualizada, viver o momento, século XX? Sim, mas com base na palavra de Deus. Esse é o ensinamento, que nós busquemos a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz, ela continua fazendo maravilha. Alguns desprezam a ênfase das Escrituras na chamada de Deus ao arrependimento. Então, primeiro ensinamento da palavra de Deus, que todos se arrependam e venham para o reino de Deus. A fé cristocêntrica, Cristo no centro da nossa mensagem, ensinando uma fé nominal, superficial, utilitária e pragmática. Nós temos que pregar o Evangelho para que as pessoas sejam salvas. Podemos contextualizar, mas sem contaminar, nem corromper a essência da mensagem do Evangelho de Cristo. Então, nós estamos vivendo em século XX, não estamos vivendo há muitos anos atrás, mas precisamos de zelar para que o nosso ensinamento seja em conformidade com as Escrituras. A Bíblia não ficou ultrapassada, ela é viva, ela não é nem antiga nem moderna, ela é atual. Foi isso que Martinho Lutero disse. A Bíblia não é antiga e nem moderna, ela é atual. Então, hoje, em pleno século XX, nós podemos pregar a palavra de Deus. Assim, preservar a identidade divina da igreja, vivendo, pregando segundo o modelo da sã palavra, defendendo a fé, sendo luz e vivendo em união. Aí está o ensinamento para a igreja, defendendo a fé de acordo com a Bíblia, pregando o Evangelho. Sabe por quê? A Bíblia é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E o que é que nos salva? A verdade. Então, tem ainda Paulo escrevendo ao Timóteo um ensinamento muito bom. Tu, porém, ó Timóteo, permanece naquilo que aprendestes
e de que fostes inteirado, sabendo de que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Um pastor experiente orientando um jovem pastor. Siga a palavra de Deus, porque ela tem todos os ensinamentos que precisamos. Então, por que temos que pregar a palavra de Deus? Porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É a fé na palavra de Deus. Portanto, temos que pregar a palavra de Deus. Deus é o autor da Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso que Paulo ensinou para Timóteo. Pregue a palavra, porque ela é inspirada por Deus. É Deus falando com as pessoas. Então, a pluralidade neopentecostais. Aí nós possamos dizer assim, olhamos para o solo brasileiro e nós vemos muitas denominações expandindo, levando a mensagem de Deus. O importante é que estejam pregando a palavra de Deus, a mensagem, as boas novas de salvação. Não são do Espírito de Deus. A pluralidade na liturgia pentecostal tem sido alvo de constantes estudos. Então, há a diferença de uma denominação para outra, a ênfase que é dada em uma denominação e outra. Importante que esteja com base nas Escrituras, na direção do Espírito Santo. Essa corrente teológica recorre a promessas e vários discursos para a resolução de problemas diversos com os relacionamentos da vida financeira e saúde. Lógico que Deus quer nos abençoar financeiramente. Lógico que Deus quer nos abençoar na saúde. E isso Jesus fez quando multiplicava os pães, quando curava os enfermos. Então Jesus quer nos abençoar. Primeiro, Ele quer nos salvar, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, e depois nos abençoar com bênçãos materiais. O foco principal, pregar a mensagem da salvação de Jesus Cristo. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Então, a palavra de Deus é pura. Pregar a palavra de Deus. Faça tudo com ordem e decência, pregando a palavra do Senhor, ensinando a palavra, porque ela salva, ela liberta as pessoas. Então, muitos cultos chamam a atenção para excessos cometidos no púlpito, os quais tomam o lugar de Cristo na pregação. Então, eu não posso substituir o lugar de Cristo na pregação. Ele é o Senhor da igreja, Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele faz maravilhas. Eu não posso substituir essa pregação, dar ênfase à palavra de Deus. Cristo deve ser o mais importante nos cultos. A igreja é de Jesus e Ele deve ser mais importante no culto. Os sinais, igreja simples. A igreja de Jesus é uma igreja simples. Jesus pregou para pessoas simples e são igrejas simples, servindo ao Senhor, dando ênfase à salvação da alma. 3.3. As fontes do neopentecostalismo. Então, como surgiram os neopentecostais? Por várias pregações pelo mundo afora. Vamos ver. Muitos ensinamentos e práticas neopentecostais vêm dos movimentos norte-americanos. Então, muitas pessoas pregaram sobre o pentecostalismo e às vezes surgiram inovações. Então, é preciso a gente olhar tudo e retende o que é bem. Pregadores que foram inspirados, teve uma inspiração ideológica de movimentos americanos que influenciaram movimentos neopentecostais. Então, observar tudo, retende o que é bom. Difundiram os ensinamentos que ficariam conhecidos no Brasil como teologia da prosperidade. Aí a pessoa acentualiza muito a teologia da prosperidade. Deus quer nos fazer prosperar? Sem dúvida. Primeiro, Ele quer que nós sejamos salvos, libertos, servimos ao Senhor e praticamos a obra do Senhor, que as bênçãos materiais vêm sem acréscimo de dores nenhuma. Primeiro, salvação da nossa alma e depois, bênçãos materiais. O que diz a Bíblia? Deus quer que nós prosperemos. A Bíblia diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então Deus quer nos abençoar também com bens materiais. Mas a tônica da nossa mensagem é a salvação, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Creio em Jesus como meu Salvador e persevere, e as bênçãos materiais acontecem. Mas a mensagem central da igreja, cristocêntrica, Cristo no centro, Jesus salvando todas as pessoas.
O neopentecostalismo foi recebido como a esperada alternativa dos evangélicos que, apesar de não se sentirem bem nas denominações históricas, achavam-se pouco à vontade no pentecostalismo clássico. Então, a pessoa estava servindo a Deus no pentecostalismo clássico, mas gostava de ter liberdade de seguir a Deus de outra forma. Então é decisão pessoal, cada um. Deus quer que nós aproximemos da palavra do Senhor, pregando Jesus Cristo na unção do Espírito Santo, esperando aquele grande dia que Jesus voltará. Apegue-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Jesus prometeu voltar. Nós ficamos firmes aguardando a volta de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, terminando a nossa escola bíblica dominical, estudamos no tópico 1 os alicerces do movimento pentecostal. Quais são as bases do movimento pentecostal? O movimento pentecostal nasceu alicerçado nos princípios da igreja primitiva: doutrina dos apóstolos, comunhão e oração. Nós, hoje no século XX, procuramos imitar a igreja primitiva e também seguir a palavra do Senhor, que é a palavra de Deus. No tópico 2 nós estudamos a marca do pentecostalismo clássico. Pentecostalismo clássico, que nasceu em Atos dos Apóstolos, na história da igreja, no dia de Pentecostes. As 3 principais marcas do movimento pentecostal são: primeiro, obediência ao chamado para proclamar boas novas. A primeira razão da igreja estar aqui em solo brasileiro: pregar boas novas. Segundo, buscar a busca constante pelo Espírito Santo, sempre buscando o Espírito Santo. Terceiro, investimento nos ensinos das Escrituras. Ensina para aquele que já está na igreja, prega para aquele que não está na igreja, e vamos servindo ao Senhor em nome de Jesus. Tópico 3, nós estudamos o neopentecostalismo brasileiro e o que está acontecendo hoje na nossa história. Aprendemos muito e podemos resumir assim: a vertente teológica do pentecostalismo clássico adota um modelo de expressão de fé com base na palavra de Deus. Então, falamos sobre o pentecostalismo, falamos sobre o neopentecostalismo, e o pentecostalismo clássico tem base a palavra de Deus. Conclusão final: os cristãos devem perseverar no ensino das Escrituras e em se manterem cheios do Espírito Santo. Base nas Escrituras, cheio do Espírito Santo, tanto para a edificação da igreja quanto para conservar as características do movimento pentecostal no século XX. Então, a igreja no primeiro século, a igreja primitiva. Hoje estamos no século XX, 20 séculos depois, vivendo a mesma experiência do Pentecostes ao início da igreja. Jesus Cristo, olha aqui, que resumo do ministério de Jesus. Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Por isso, precisamos cultivar um viver de santificação, porque a qualquer momento volta. Resumindo, firme na fé em Jesus é o mais importante. E além de estar firme na fé, viver cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos capacita a fazer algo para Deus. Fazer o quê? Pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho até quando? Até a volta de Jesus, esperando a volta de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.